Olá, tudo bem? De volta aqui mais uma vez, seu amigo aqui, Ezequias Costa, trazendo aqui mais uma vez aqui um vídeo aqui importante para a nossa vida, para o nosso conhecimento dentro do nosso ministério, com a obra de Deus, com a graça de Deus, com a presença de Deus. Eu estou trazendo aqui neste vídeo aqui, eu quero aqui fazer aqui um breve comentário, curto, mas objetivo. Eu quero aqui estar falando aqui sobre 4 coisas que o homem de Deus precisa no seu ministério. Este assunto aqui é assunto da teologia pastoral. Então, dentro do campo da teologia pastoral, que é uma disciplina do curso de teologia, eu estou trazendo aqui esses assuntos aqui para que você tenha sucesso, muito sucesso na vida do seu ministério. Então, eu vou estar aqui fazendo aqui esta abordagem rapidamente, fazendo aqui também esse comentário sobre 4 coisas que o homem de Deus precisa para o seu ministério. Este homem de Deus é também a mulher de Deus, o jovem de Deus também. 4 coisas que o homem e a mulher de Deus precisa para o seu ministério. E essas 4 coisas que eu quero aqui estar tratando aqui, elas são, para esse contexto nosso aqui que nós estamos vendo, são de grande importância. Para esse contexto, para esse momento que nós estamos passando aqui. Essas 4 coisas que eu quero aqui estar abordando com todos vocês, que é de uma grande importância, essas 4 coisas, precisa. Todo homem, toda mulher de Deus, toda liderança, todo ensinador, todo pastor, toda pessoa de linha de frente, que está na frente do trabalho, não só essas pessoas, mas toda pessoa cristão que deseja servir a Deus realmente, com coração sincero, com graça e com alegria, precisa dessas 4 coisas para o seu ministério. Então eu marquei aqui na luz aqui, essas 4 coisas. A primeira coisa que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa para o seu ministério é a presença de Deus. Então isso é fundamental, isso é importante, a presença de Deus para o seu ministério. Por que a presença de Deus ela é importante para o ministério? Porque sem a presença de Deus, nós jamais poderemos exercer a sua obra, o seu trabalho, a sua função. Lembra de Moisés? Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, Deus falou para Moisés que mandaria um anjo na frente do povo. E Moisés rapidamente falou para Deus, para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Olha só que ousadia de Moisés. Por que Moisés está exigindo a presença de Deus? Porque a presença de Deus é completamente diferenciada, ela é importante, ela é maravilhosa. Por isso que Moisés, quando Deus falou que mandaria o anjo, Moisés disse: olha, Senhor, o anjo não, eu quero a sua presença. Então Moisés, diante daquela multidão de gente, para o ministério dele ser bem sucedido, de uma liderança forte, a qual foi, ele realmente pediu a presença de Deus. Ó Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Então o primeiro passo aqui para o seu ministério ser bem sucedido, o primeiro passo é a presença de Deus. Então o teu ministério ele pode ser sucedido e bem sucedido, mas é necessário a presença de Deus estar no teu ministério. Então fica aqui a primeira dica para o seu ministério ser sucedido. A presença de Deus é a primeira dica. A segunda dica, a graça de Deus. Também é importante demais a graça de Deus no seu ministério, na sua liderança, no serviço que você presta na casa de Deus, na obra de Deus. A graça de Deus ela é algo realmente fantástico na vida do homem e na vida também de uma mulher. Por isso que a graça de Deus ela faz parte para que todo o ministério seja bem sucedido. Sem graça não tem como fazer nada. Não dá para fazer nada sem a graça de Deus. A graça de Deus ela é importante demais. E o próprio Cristo disse isso para Paulo. Paulo se lamentava de algumas situações na vida dele e Jesus disse: olha, Paulo, a minha graça te basta. Então a graça de Deus, importante demais no ministério do homem e da mulher. Então esse aqui é o segundo ponto, a graça de Deus. Se o seu ministério não tiver graça, a graça de Deus,
aquela coisa maravilhosa de Deus no seu ministério, realmente não tem como realmente seu ministério ser bem sucedido. Para todo ministério ser bem sucedido, é preciso ter a graça de Deus. Porque quando a graça de Deus está no meu ministério, eu sirvo ao Senhor muito bem, eu sirvo ao Senhor de uma forma perfeitamente maravilhosa, porque a graça de Deus está no meu ministério e faz que o meu ministério seja bem sucedido. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto aqui é a sabedoria de Deus. Que coisa tremenda! A sabedoria, ela é tudo. A sabedoria. O apóstolo João, o apóstolo, ele diz, o João, Tiago, um desses dois diz, por falta de sabedoria, peça a Deus. Então, a sabedoria dentro de um ministério, de um homem e de uma mulher de Deus, é fundamental. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é preciso de sabedoria. Por que a sabedoria? Precisa de sabedoria para lidar com situações as diversas da vida. O ministério do homem, de uma mulher de Deus, se não tiver sabedoria, não dá para ter sucesso. É difícil ter um sucesso dentro do ministério se não tiver a sabedoria de Deus. A sabedoria que vai fazer você se sair dos momentos difíceis da sua vida. Lembra de Salomão, quando chegou aquelas mulheres brigando lá com a criança? Veja só o quanto Salomão fez uma justiça perfeita. O homem que Deus enriqueceu de grandeza e de sabedoria. Rapidamente foi resolvido o problema. Se a sabedoria de Deus estiver no seu ministério, irmão e irmã, se ela estiver no seu ministério a sabedoria de Deus, fique tranquilo. Ele vai ser bem sucedido. É importante, é fundamental para que o teu ministério seja bem sucedido, mas precisa de sabedoria de Deus, aquilo que Cristo tinha na sua vida, aquilo que Isaías profetizou dos 7 espíritos dentro do ministério de Jesus, e um deles era o de sabedoria. Então você não precisa jamais, não precisa, é necessário fazer esta obra de Deus, o teu ministério, com sabedoria, porque a ignorância não leva o sujeito a lugar nenhum. E aí, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, irmãos, as coisas mudam rapidamente, e os problemas estão sendo a cada dia agravante demais. E para você que é de uma liderança de linha de frente, você precisa ter sabedoria de Deus para lidar com os problemas quando bater dentro do seu gabinete pastoral, dentro da sua secretaria. Lá no gabinete pastoral, quando bater os problemas dos membros, dos irmãos, é preciso você ter sabedoria de Deus para lidar com isso. Problemas que chegam continuamente na sua vida, você que é de uma liderança, de um departamento, precisa da sabedoria de Deus. Então, essa aqui é a quarta dica. A primeira dica eu falei, que é a presença de Deus no ministério para ser bem sucedido. A segunda dica é a graça de Deus. E a terceira dica é a sabedoria de Deus. E para fechar aqui, a quarta dica para o seu ministério ser bem sucedido se chama o poder de Deus. Isso aqui é fantástico. O poder de Deus. Para que eu quero o poder de Deus na minha vida, no meu ministério? Pois bem, sem poder de Deus, meu amigo, nós não chegamos a lugar nenhum. Poder de Deus, a oração, o jejum, a graça de Deus, a sabedoria, a Bíblia, o conhecimento, o aperfeiçoamento. Então, esses 4 pilares aqui, dentro de um ministério, do homem e da mulher de Deus, não tem como jamais esse ministério fracassar. O ministério do homem de Deus e de uma mulher de Deus, com esses 4 pilares aqui, não dá para ter fracasso nesse ministério. Se o teu ministério tiver sabedoria de Deus, se o teu ministério tiver graça de Deus, tiver presença de Deus e o poder de Deus, pode ficar tranquilo, irmãos. O teu ministério não vai fracassar. Então o poder de Deus é essencial na sua vida. Você precisa ter uma vida de poder na sua vida. Poder para expulsar os demônios, poder para repreender os problemas na vida das pessoas, poder para que assim a graça de Deus invada o teu ser, o seu coração. Então fica aqui essas 4 dicas, 4 coisas que o homem de Deus precisa para o seu ministério ser bem sucedido. Então acredite nisso, acredite na presença de Deus,
Acredite na graça de Deus, acredite na sabedoria de Deus e acredite no poder de Deus. Os quatro pilares para o seu ministério ser bem sucedido. Você fazendo isso, você só tem a ganhar. Seu ministério jamais poderá ser fracassado mediante esses quatro pilares. Então fica a dica para você ter o seu ministério bem sucedido. Um abraço do seu amigo e irmão Ezequias Costa. E não deixe de curtir os nossos vídeos que estão no YouTube. Projeto Você e o Saber. Só digitar lá que vai ter uma sequência de vídeo. Curta, dá um joinha, compartilhe. Em breve estaremos aqui com outros vídeos gravando, para que você tenha um ministério bem sucedido em nome de Jesus.